Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Observando a história de Deus na vida de Abraão, notem que agora já é Abraão. Antes era Abrão. Até anteontem era Abrão. Como ontem nós tivemos a festa de São João Batista, nós pulamos um pedaço por conta da festa. Mas o nome muda justamente porque também Deus estabelece para Abraão a sua missão. Antes disso, ele está indo rumo à terra prometida. Então agora ele chegou na terra que o Senhor prometeu para ele. E nesta terra é que vai acontecer então a realização das promessas que Deus fez. E aí ele muda, de Abrão agora para Abraão, significando um pouquinho a missão que ele vai receber. E Deus pede para Abraão, duas coisas importantes a gente compreender essas duas coisas. O primeiro pedido que Deus faz e que Deus pede é: esta é minha aliança que deveis observar, aliança entre mim e vós, tua descendência futura. Todo homem entre vós deverá ser circuncidado. Então, Deus recorda Abraão da aliança que ele fez. E pede a Abraão que seja fiel a esta aliança que Deus mesmo estabeleceu. E aí, em nome desta aliança, vem a segunda coisa que Deus pede a Abraão. Deus disse também a Abraão: quanto à tua mulher Sarai, já não chamarás Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei também, e dela te darei um filho. Vou abençoá-la, e ela será a mãe das nações. E reis de povos dela sairão. Então, Deus pede a fidelidade para Abraão, que Abraão seja fiel à aliança que Deus fez. E pede também para Abraão, dizendo que a esposa vai também mudar de nome. Então, neste contexto aqui desse capítulo 15 que nós estamos, 17, capítulo 17 do livro do Gênesis,
aqui vai aparecer aqueles 3 anjos, né, que é a figura de 3 homens iguais e que vão finalizar a promessa. Deus aqui está dizendo que é através de Sara, a esposa de Abraão, que Deus estabeleceu essa aliança. Neste momento já aconteceu que Sara, impaciente porque a promessa de Deus não se realiza, ela ofereceu Agar, que é sua escrava, para que Abraão tivesse filho com ela. E de Agar e Abraão nasceu Ismael. Quando Deus diz que é de Sara que vai nascer o herdeiro e será pai de uma multidão, Abraão contesta, porque já está de idade avançada. E Sara também está de idade avançada, e segundo aquilo que Abraão compreendia, não poderia ser Sara quem seria a mãe desta grande nação. E Deus recorda aquilo que ele prometeu. Na sequência vai aparecer então estes homens, né, irão firmar essa promessa que Deus fez, dizendo que, né, depois a gente vai entender também, o próprio Abraão entende que estes homens eram a visita do próprio Deus. Então Deus nos visita, assim como visitou Abraão, Deus nos visita, né, em situações diversas da nossa vida para construir conosco essa história e fazer com que a gente seja cada vez mais transformado pela sua graça, pela graça da sua presença, que ele sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Então Deus constrói conosco essa história. E assim como pediu a Abraão, pede também a nós que sejamos fiéis à aliança que ele fez com cada um de nós. No Evangelho nós ouvimos a narração da experiência da cura de um leproso. E o leproso aproxima-se de Jesus e faz uma belíssima profissão de fé. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Sobre o leproso, aqui tem, nessa frase, tem uma coisa interessante sobre o leproso. Por quê? O leproso, na época de Jesus, nenhum leproso ousava se aproximar de quem quer que seja. Por quê? Porque um leproso, no segundo o contexto da época, era considerado impuro e tornava impuro todos os que se aproximassem. De modo que tem outros textos, né, que o leproso vivia fora da cidade, com uma espécie de sininho, né, e todo mundo que se aproximasse, que passasse pelo caminho onde estava um leproso, ele tocava o sinetinho e gritava: impuro, impuro, impuro. E aqui nesse texto nós temos uma realidade surpreendente. Por quê? Porque o leproso toma a iniciativa de se aproximar de Jesus. E isso não era permitido a nenhum leproso. Se aproximar de quem quer que fosse, não podia se aproximar. Então o leproso toma a iniciativa de se aproximar de Jesus. E mais ainda, de chamar Jesus de Senhor. Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. É impressionante esse se queres. Porque ele não colocou a sua vontade. Ele não colocou a sua necessidade. Ele colocou-se diante de Jesus e dando a Jesus a liberdade. Se queres, pode me purificar. Pelo que nós vemos no texto, se Jesus dissesse: eu não quero, você não vai ser purificado, eu tenho certeza que esse leproso, de algum modo, seguiria Jesus pelo caminho, mesmo que Jesus não tivesse purificado. E ele deixa Jesus, portanto, na total liberdade. Se queres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Aqui tem uma outra novidade. Assim como um leproso não podia se aproximar de ninguém, todos os que se tocassem num leproso ficavam impuros. E notem que Jesus não teve medo
Jesus não teve medo, Jesus não teve receio nenhum de tocar nele. Jesus impôs a mão sobre ele. O texto diz, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Esses dias eu vi um filme chamado Ressurreição. E um pedaço do filme conta exatamente essa passagem. Contando isso depois do período da ressurreição de Jesus. E na cena do filme eles mostram este leproso tendo uma experiência muito forte com Jesus e dizendo para as pessoas, porque Jesus se levanta, ele sai da onde ele está com os discípulos, fazendo ali uma fogueirinha, um churrasco de peixe, alguma coisa assim. Jesus sai dali, vai até o leproso que está caído na beira do caminho, né? Na cena do filme mostra as pessoas se desviando do leproso, saindo distante para não passar perto do leproso e não tornar-se impuro. E Jesus sai da onde ele está e caminha até o leproso, né? E toca no leproso. E imediatamente, né, o leproso fica purificado, e ele mostra esse diálogo, Jesus dizendo para o leproso não contar para ninguém que ele tinha sido curado. Só que a experiência que o leproso teve foi tão grande, não por Jesus ter curado, é isso que a cena do filme me chamou a atenção, não por Jesus ter curado da lepra, mas por Jesus ter tocado nele. Porque até então ninguém tinha se aproximado e tocado nele. E ainda mais, tocado nele com amor com que Jesus tocou. E aí a cena do filme, né, demonstra que aquele leproso tornou-se discípulo de Jesus. Simplesmente porque Jesus teve coragem de se aproximar dele e tocar nele. Ele que nunca tinha sido tocado por ninguém, por conta da lepra, foi tocado por Jesus. Jesus não teve receio. E por isso, esta experiência de encontro mudou profundamente a vida daquele leproso. Como eu descrevi, nós também precisamos fazer essa experiência de nos aproximar de Jesus, porque nós não temos feridas, né? As lepras no nosso corpo. Mas a lepra para nós hoje é invisível porque é a lepra do pecado. E somente Jesus pode nos purificar do pecado. E a gente precisa ter esta coragem que teve este leproso de se aproximar de Jesus, fazer essa profissão belíssima de fé, de chamar Jesus de Senhor e dizer: Senhor, se queres, tu tens o poder de me tocar, de me purificar. E fazer a experiência de deixar Jesus tocar a nossa lepra, como tocou neste leproso, e curar, limpar, deixar a gente purificado, né, para que a gente possa tornar-se seguidor de Jesus e anunciar a presença de Jesus no mundo. Façamos também esta experiência que fez o leproso. Aproximemo-nos do Senhor com confiança e com fé. E façamos essa experiência que fez o leproso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs,